Bom, então sejam todos muito bem-vindos, nossos companheiros que estão aqui, que vão participar do estudo com a gente, aqueles que vão assistir depois a gravação do nosso estudo, que fica lá na nossa página do YouTube, do Recanto Espírita Sol de Assis. Esse é o estudo do livro Paulo Estevão, Psicografia do Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel. Esse é o nosso grupo de estudos das obras doutrinárias do Recanto Espírita Sol de Assis, tá? Bom, é o estudo do livro Paulo Estevão. Nós terminamos o capítulo 7, vamos entrar no capítulo 8. Porém, hoje nós fizemos. Tem alguém dizendo que não estou ouvindo nada. Martinha, você não está conseguindo ouvir? Tem mais alguém que não está conseguindo ouvir? Eu acho que é do seu computador ou do seu celular. Tenta sair e entrar de novo. Ela não vai ouvir, né? Vou escrever no chat aqui para ela entender. Eu não estou Pede ouvindo. para ela ou aumentar o volume também, Leane. Pode ser o volume também. É. André, você consegue, meu amigo, colocar aí no chat para ela poder? Ela não está ouvindo, ela não vai ouvir o que a gente vai falar. Que é para ela, ou ela ver se é o problema de aumentar, ou para ela sair e entrar de novo. Às vezes o Zoom, quando a gente entra pela primeira vez, às vezes ele acontece isso. Então, deixa eu continuar explicando então. Esse é o estudo do Paulo Estevam, que a gente faz toda terça-feira. Porém, hoje nós vamos fazer uma pausa. Antes de entrar no capítulo 8, nós vamos fazer uma pausa para fazer um estudo complementar que tem como tema hoje, o que o André colocou aqui, ó, breve introdução à Bíblia. De vez em quando, a gente tem uma proposta dentro do estudo do Paulo Estevão de trazer estudos complementares, estudos que não estão dentro do livro, né, propriamente dito, mas que nos auxiliam de alguma forma a compreender não só o estudo do Paulo Estevão, como o estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, né? E a gente usa, por muitas vezes, a gente usa textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e sentindo essa necessidade, né, a gente traz os estudos complementares e assim vai ser até o final. Quando a gente sentir que vai ser interessante a gente trazer um estudo que não está no livro, mas que vai de alguma forma nos auxiliar, a gente sempre vai trazer. E como o nosso amiguinho André é um amiguinho muito estudioso, quem conhece ele sabe disso, é um amiguinho muito estudioso. Ele hoje é que vai trazer esse estudo para a gente. Eu vou auxiliar aqui, mas quem vai conduzir é ele, tá? E aí, eu queria só falar uma coisinha antes de passar a palavra para o André. O nosso estudo do Paulo Estevão, ele é um estudo participativo no sentido de que durante o estudo eu é, sempre falo que quem quiser participar, abrir o microfone, falar, fazer pergunta, fazer colocação, colocar uma reflexão durante o estudo, que é para ficar à vontade, porque a ideia é essa, né? Eu sou a facilitadora, hoje o André vai ser facilitador, mas o estudo é construído por todo mundo. Porém, quando a gente faz o estudo complementar, eu faço um pedido diferente. Porque, como é um estudo que tem um formato diferente, para o estudo fluir melhor, hoje a gente vai fazer diferente. Hoje a gente vai fazer assim, ó. Durante o estudo, quem quiser fazer alguma pergunta, eu vou pedir para colocar no chat. E quem quiser fazer colocações, falar, abrir o microfone e falar, eu vou pedir para fazer isso no final. A gente vai reservar 5 ou 10 minutos, de acordo com a necessidade, e a gente vai, quem quiser, fica à vontade no final, né? Quiser fazer comentário, pode fazer, tá? Porque assim o nosso esse tipo de estudo ele vai fluir melhor, tá bom? E o comentário, sempre pensando assim, em poder abrir espaço também para todo mundo falar. A sala tá bem cheia, né? Hoje vai encher mais um pouquinho ainda. Então, que todo mundo possa ficar à vontade para fazer o comentário, mas que a gente possa pensar nos outros colegas também que querem comentar, e aí a gente faz, né, os breves comentários. Tá bom, meus queridos? Olha, eu acho que a gente não vai esgotar esse estudo hoje, mas vamos ver como é que vai ser.
E aí, se a gente não conseguir esgotar hoje, a gente faz mais um semana que vem. E aí, depois, na outra semana, a gente volta para o estudo do livro. E aí, a gente vai entrar no capítulo 8, tá bom? Então, vou passar a palavra para o André. Miguinho, contigo. Obrigado. Inclusive, eu estava preocupado com essa questão do tempo mesmo, né? Por isso até coloquei breve introdução, porque a intenção era terminar hoje, mas não sei se é possível, né? Bom, então boa noite a todos, né, por essa oportunidade. Vamos aprender aqui junto um pouco sobre um panorama geral sobre a Bíblia, né? Então, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, que quando a gente fala na Bíblia, fala de Bíblia, né? A gente está falando da trajetória, sobretudo a trajetória de um povo, que é o povo hebreu, né? Povo esse que tinha como seu grande trunfo a fé num Deus único. E por isso que a missão desse povo era a revelação do monoteísmo para o mundo. Contudo, esse povo era formado por um grupo de espíritos que, assim como nós, possuía também as dificuldades morais. E através da doutrina espírita, nós somos informados que esse povo era composto por espíritos que eram provenientes de um dos órgãos do sistema de Capela, que acho que todo mundo aqui sabe, né? Espíritos esses que já não estavam mais condizentes com a vibração, com o grau de adiantamento daquele orbe e foram convidados a continuar sua caminhada evolutiva nesse planeta, nosso planeta Terra, né? E um desses grupos de exilados formaria o povo hebreu. Portanto, quando a gente abre a Bíblia, a gente precisa ter em mente que relata a trajetória desse povo e, consequentemente, relata a trajetória desses espíritos que já possuíam muitas virtudes, porém ainda possuíam muitas imperfeições. Espíritos tal como nós, que ora acertam, ora se equivocam, né? Mas com a lei de misericórdia, o amparo do alto nunca faltou. Isso a Bíblia fica deixa bem claro. E ao longo de toda a história, houveram grandes médios que, amparados pela espiritualidade superior, guiavam o povo nessa trajetória evolutiva, né? E é isso que a gente pode ler no decorrer da Bíblia. Mas a gente pode pensar, como que toda essa história virou um livro chamado Bíblia? Hoje em dia, os livros são objetos em nossas vidas, né? A gente vai comprar simplesmente um livro. Hoje em dia, com os e-books, não precisa nem sair de casa mais, né? Ou recebe em casa. Porém, as coisas nem sempre foram assim, né? Numa época em que pouquíssimas pessoas eram alfabetizadas e que a produção de um livro era extremamente difícil, o conhecimento era passado de geração em geração através da oralidade, né? E com o povo hebreu não foi diferente. Esse povo era composto por pessoas simples, né? Pessoas do campo, em geral, pastores, e eram pouquíssimos aqueles que tinham alguma instrução com as letras. Em compensação, eles eram muito bons em contar histórias, em passar para os mais novos aquilo que haviam aprendido com os mais velhos. E as histórias eram repetidas para que não fossem esquecidas. Muitas eram recitadas como uma canção, né, o que acaba facilitando a memorização. E foi desse modo que, através dos séculos, as histórias, a sabedoria daquele povo foi passada de geração em geração. E apesar de, digamos, eu estimo 99% do povo ser analfabeto naquela época, em determinado momento, os grandes sábios da nação de Israel perceberam que deveriam proteger toda aquela tradição que era passada oralmente para que não sofresse as distorções no decorrer do tempo, né? Então, se estima, os estudiosos estimam, né, que provavelmente por volta do ano 1000 antes de Cristo, nos tempos do rei Davi, do rei Salomão, começou de uma forma progressiva um esforço para transcrever a história daquele povo, suas leis religiosas, suas leis civis, a sua sabedoria, enfim. E a gente pode pensar que hoje é muito fácil escrever algo, né? Basta te pegar uma folha sulfite, um caderno
e simplesmente escrevermos o que desejamos com as nossas canetas, com as nossas lapiseiras, ou mesmo sentarmos em frente ao computador, digitarmos o que desejamos. Se a gente comete algum erro, basta apagar, basta pegar uma folha nova, né? Porém, na antiguidade as coisas eram completamente diferentes, né? Escrever é uma verdadeira obra de arte, uma arte restrita a muito poucos, né? Primeiro que o papel, como conhecemos hoje, de celulose, né? Ainda não havia sido inventado. Os textos eram geralmente redigidos em papiros ou pergaminhos. Eu trouxe aqui um pouco do primeiro do papiro. O papiro é essa planta, né? Ela é muito abundante no Egito, principalmente às beiras do rio Nilo, já que é uma planta que gosta de muita água. Então, o que que os egípcios desenvolveram? Eles pegavam, para fabricar o papel, eles pegavam o caule dessa planta e com uma faca eles cortavam os gomos do caule, formando filetes bem fininhos. E esses eram dispersos no lugar por vários dias. Depois de vários dias que esses filetes estavam na água, eles pegavam esses filetinhos da água e começavam a fazer tipo um trançado, colocando um filete na horizontal, outro na vertical e assim sucessivamente, né? Como se fosse uma trama de um tecido mesmo. Ixi, acho que alguém tá com o microfone aberto. Feito isso, eles tiravam o excesso de água. Ixi, tá dando muita interferência aqui. Feito isso, eles tiravam o excesso de água e colocavam numa prensa, né? Ou numa pedra e deixavam por cerca de uma semana. Depois disso, tiravam o papel e eles alisavam esse papel para tirar as arestas e finalmente se tinha o papiro. Aí eu trouxe aqui a representação, dá para ver bem claramente como que era uma a junção, né, de horizontais e verticais, né, do filetinho, né? E eu também trouxe aqui, tradicionalmente, na época do Antigo Testamento, era comum usar papiros em forma de rolo. Eles costuravam ou colavam as laterais, do papiro e formavam grandes rolos. Posteriormente, a partir do primeiro século depois de Cristo, começou um novo formato chamado códice, que é o nome, que é um formato que a gente conhece mais nos dias de hoje, que é uma encadernação mais como a gente conhece, né? Enfim, como a gente pode ver, o papiro era bem trabalhoso para ser feito, né? E, consequentemente, era muito caro. Eram basicamente objetos de luxo. Eu estava pesquisando que uma folha de papiro custava o equivalente a 2 a 4 denários. Lembrando que um denário era a moeda que você ganhava por um dia de trabalho. Então, para comprar uma folha apenas de papiro, você precisava trabalhar de 2 a 4 dias, trabalho braçal. As pessoas não podiam se dar o luxo de fazer rascunho, de fazer qualquer coisa com papiro, né? Era extremamente caro. Isso sem contar no preço da tinta, né? Enfim. Aqui também eu trouxe para relembrar que, inclusive, os papiros mais antigos que nós temos do Testamento, né? Aliás, os, os pedaços de manuscritos mais antigos que temos do Novo Testamento estão em papiro. Temos um fragmento chamado P52, que é um trechinho do capítulo 18 de João, também é papiro, que sobreviveu até os dias de hoje, datado de 125. Esse segundo aqui, eu esqueci de colocar a data, mas é do ano 150, para você ver que, apesar de passar 2.000 anos, parece quase 2.000 anos, eles ainda estão resistindo um pouquinho, né? Então, eles decifraram, aqui também outro de 150 anos, né? Então, a gente vê que era muito usado pelos cristãos primitivos, né? E aqui vem uma questão que, um pouco adiantando um pouco, né, além do tempo, mas aproveitando que nós estamos falando de papiro, aqui tem uma curiosidade interessante, né? Que é como que os gregos chamavam a palavra papiro, que era produzido no Egito? Elas chamavam essa palavra de biblos. E com a diferença de uma letra, eles substituíram o Y pelo I, digamos assim, né?
no algarismo grego, ele passou a ser sinônimo também de livros. E no plural, livros, vários livros, ficou bibloi. E um pequeno livro ficou biblion. E um conjunto de pequenos livrinhos ficou Bíblia. Olha que interessante. É daí que vem a palavra Bíblia, né? Foi justamente por ser uma coleção de pequenos livros que as escrituras passaram a ser chamadas de Bíblia. Porém, essa denominação Bíblia, para designar o conjunto dos livros sagrados, só foi ser usada muitos séculos depois por João Crisóstomo, que foi um cristão do quarto século, e desde então o termo caiu em uso por todos os cristãos, né? Para nós é muito comum usar o termo Bíblia, apesar que os judeus não costumam usar essa palavra, né? Não costumam se referir às suas escrituras como Bíblia, como a gente vai falar mais para frente. O outro tipo de papel, que era muito comum, era o pergaminho. Só de pegar um gole d'água. Eu tô correndo, aí eu tô... A garganta seca. Conta-se a tradição que, com o passar do tempo, houve uma briga entre o rei Eumenes, da cidade de Pérgamo, com os governantes do Egito. Esse rei Eumenes, ele queria fazer uma grande biblioteca em Pérgamo. E o Egito não aceitava, porque eles achavam que poderia concorrer com a sua grande biblioteca, que ficava em Alexandria. Então, o Egito falou: não vamos exportar papiro para ele, para não formar essa biblioteca. A partir daí, a tradição diz que ele inventou um novo tipo de papel, feito de pele de animal, né? E esse papel, em homenagem à cidade, recebeu o nome de pergaminho, em homenagem à cidade de Pérgamo. Os pergaminhos eram mais duráveis que os papiros, mas eram também mais caros. E o processo de transformar a pele do animal em uma superfície adequada para escrever era um processo lento e trabalhoso. O fabricante de pergaminho selecionava as peles de ovelhas, cabras, bezerros. Aqui eu até peguei. O processo basicamente era assim: elas pegavam essa pele, embebiam em água de cal, né? Submergiam na água de cal por 10 dias para que o pelo do animal se soltasse. Depois disso, esse fabricante raspava os pelos que ainda ficaram na pele, né? Tirava qualquer pedacinho de carne que tivesse ficado junto à pele do animal. Depois ele mergulhava essa pele em água fresca para remover aquele cal que tinha ficado. E depois a pele era esticada firmemente num quadro. Com uma faca especial, meio meia-lua, como se podem ver aqui, ele raspava a pele para ficar na espessura que ele achasse mais adequado, o desejado, né? E esse processo de raspagem continuava ao longo de vários dias. E durante esse tempo, o fabricante continuamente ia apertando e aplicando pressão nesse quadro, né, de alongamento, até que a pele secava e o resultado era o pergaminho. Assim como aconteceu com o papiro, no primeiro momento, era muito mais comum ter rolos de pergaminhos, né? É, e já no primeiro século em diante da nossa era, começou esse formato de códex. Aqui eu trouxe como exemplo o Codex Sinaiticus, que é um códex do quarto século, que é a cópia mais antiga que nós temos atualmente do Novo Testamento inteiro. Nós temos fragmentos de outros trechos, ou evangelhos independentes, ou cartas, enfim, mas Novo Testamento inteiro, como a gente conhece hoje, esse códex, né? Lembrando que códex é esse modo de encardenação, esse é o mais antigo. E foram através de papiros e pergaminhos, como a gente viu, que os livros da Bíblia começaram a ser escritos. E esses materiais, como a gente já viu, eram muito caros. Ninguém poderia se dar o luxo de cometer erros ao escrever. Então, o que que eles faziam? Eles contratavam um profissional es- chamado escriba, que era especialista na arte de escrever. Esse escriba,
Ele era encarregado de comprar tinta, o papel, a tinta. A tinta, geralmente, é que eu não trouxe aqui, porque não deu tempo de trazer, né? Montar o slide. Mas era basicamente era feito de água, extraída de alguns minerais ou pigmentos naturais, né? E usando um instrumento chamado cálamo, que dá para ver aqui na mãozinha dele, né? Que era um tipo de caneta feito com uma haste bem fina, geralmente de junco ou cana, que era cortada e moldada em uma ponta afiada, o escriba escrevia aquilo que era desejado, seja no papiro, seja no pergaminho, né? E quando se queria formar um livro, como a gente viu anteriormente, ele juntava os papiros ou pergaminhos, costurava, né? E, e acontecia isso. Bom, um fato que acabou marcando muito na história da Bíblia foi o exílio babilônico. Mais ou menos em 586 a.C., deixa eu colocar aqui, os babilônicos, liderados por Nabucodonosor, eles invadem o reino do sul, né, o reino da Judéia, e destroem Jerusalém, o templo que havia sido edificado por Salomão, e o povo judeu é levado cativo para a Babilônia. Então, agora, sem o templo, os judeus voltaram suas atenções ao que eles tinham, as escrituras sagradas. Na Babilônia, então, surgem as sinagogas, e a partir de então, os rolos das escrituras passariam a ter um papel central dentro do judaísmo. Até então, o judaísmo era muito centrado no templo, primeiramente no tabernáculo, na época de Moisés, depois Salomão constrói o templo, e era muito centrado no templo. Sem o templo, eles focam nos livros, né? Não à toa, desde então, eles passariam a ser conhecidos como o povo do livro. E olha assim, que interessante, a gente acabou de ver que os escribas eram aqueles homens letrados, que eram raridade, né? E como eles já estão acostumados a copiar eh, as leis, os escritos, os manuscritos, enfim, eles foram designados para ler e interpretar esses escritos para o povo nas sinagogas. A partir daí que surgiria os doutores da lei, né? Como o nosso querido Saulo de Tarso, nosso personagem que a gente está estudando. Aí no ano 539, o rei Ciro da Pérsia conquista a Babilônia e permite que o povo judeu retorne para sua terra, né? Mas o povo já não era mais o mesmo. Não havia como não sofrer a influência dos babilônicos, né? Nesse período. Por exemplo, antes do cativeiro, o povo falava hebraico, mas depois o povo começou a falar aramaico, que era a língua dos babilônicos, né? Hebraico, a língua hebraica começou a ser restrita por pouco, ser muito mais litúrgica do que qualquer outra coisa. E com o retorno para Jerusalém, do povo, enfim, os trabalhos para a reconstrução do templo logo começaram. O judaísmo havia entrado numa nova fase, e as escrituras receberiam uma grande atenção. Mas chegou um momento em que, diante dessa vasta coleção de livros, os sábios judeus começaram a perceber que era preciso criar uma unidade. Era preciso distinguir quais livros seriam considerados sagrados para o judaísmo e quais não seriam. Há uma tradição judaica, que inclusive está no Talmud, que é um livro da tradição judaica, que traz vários tratados, que diz que por volta do ano 450 a.C., Esdras, na qualidade de escriba e sacerdote, presidiu um conselho de 120 anciões, chamado a Grande Sinagoga, e ali determinaram quais livros fariam ou não parte da lista desses escritos sagrados. Contudo, a historicidade desse evento não é muito certa. Muitos acadêmicos, muitos estudiosos não acreditam que esse evento tenha ocorrido, né? Pelo que os estudiosos entendem, a lista de livros considerados sagrados para o judaísmo foi formada ao longo de muitos séculos. E ao que parece, com o tempo, novos livros foram adicionados nessa lista de livros sagrados, enfim. Até que chegou a lista a um consenso que 24 livros
seriam considerados sagrados. Ou seja, fariam parte do corpo doutrinário do judaísmo. Alguns séculos depois, os cristãos adotariam a palavra cânon para se referir aos livros considerados sagrados. Cânon é uma palavra grega, né, que remete a uma vara de medida. Então, quando a gente fala que certos livros são canônicos, significa dizer que eles são como se fosse uma régua, a medida, a referência dentro daquela religião. Então, seja o judaísmo, como estamos vendo, mas posteriormente, como aconteceria com o cristianismo, que definiria também quais livros seriam sagrados, teremos os livros canônicos. E com a definição do cânon judaico, né, dos livros sagrados do judaísmo, surge o que chamamos de Taná, que é o próximo, deixa eu colocar aqui, ó, o próximo quadro. A Taná é a coleção de 24 livros que forma as escrituras sagradas dos judeus, né? E a Taná é dividida em três grandes seções. A primeira é a Torá, aí temos Nevim e temos Ketuvim. Daí que vem o nome Taná. O TA é o de Torá, NA é o de Nevim e o K de Ketuvim, é a abreviação, né? E como eu te disse até agora há pouco, né, algumas pessoas costumam chamar a Taná de Bíblia hebraica. Porém, o termo Bíblia nunca foi muito usado pelos judeus. O termo Bíblia passaria a ser utilizado mais com sentido para os cristãos, né? Enfim, os judeus costumavam se referir a essa coleção de livros simplesmente como escrituras sagradas ou como Taná. E vemos o próprio Cristo, né, se referindo às escrituras como lei e os profetas, se referindo a essas duas primeiras seções, né, da Torá e Nevim. A primeira seção é a mais importante, a Torá. Deixa eu colocar aqui. É a Torá, que é onde estão assentados os demais livros da, da Taná. Torá significa lei, apontamento, instrução. Ixi, esqueci de colocar animação aqui. A seguinte seção é a Nevi, que significa profetas. Nessa seção há duas subdivisões, chamadas de profetas anteriores e profetas posteriores. E a última seção... Opa, esqueci de colocar aqui animação, peraí. E a última seção, chamado Ketuvim, significa os escritos, que nessa há três subdivisões. Os livros poéticos, os cinco rolos e os livros históricos. Aqui eu acabei de esquecendo de colocar, que eu fiz correndo, né? Não consegui colocar as animações, mas basicamente, opa, essa daqui é a Taná, né? Formado pelas três seções principais, Torá, Nevim e Ketuvim. E te vê que tem livros não numa ordem cronológica, mas numa ordem que eles se adequam mais didaticamente. Mas por falar em ordem, é importante a gente falar de um ponto muito interessante, que foi a Septuaginta. Muitos de vocês talvez tenham ouvido falar. Miguinho, Oi, posso fazer só uma colocação rapidinho, uma coisa que eu acho interessante? Não sei se você vai. É, deixa aí, por favor. Não sei se você vai até falar sobre isso, mas se você for falar, você me chama atenção aí. Sobre como os judeus chamam os livros da Torá, que não é desse jeito que a gente chama. pode falar, Você pode falar? Rapidinho? com vontade. Uhum. Então, é rapidinho. Eu acho muito interessante isso, né? Porque aqui o André colocou a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Só que eles chamam os livros pela primeira palavra que aparece em cada livro, não é isso, amigo? Uhum, Bereshit, uhum. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bami, nem sei se eu tô falando, soletrando direito, ó, Bamidebar e Devarim. É Isso, a primeira palavra de cada livro desse. Então, eles chamam também de uma forma diferente do que essa que a gente tem hoje, né? isso. Os nomes que temos atualmente veio de uma tradução que a gente vai falar a seguir,
que chama Septuaginta para o grego, aí acabou pegando, né? Mas como a Elaine falou, vamos lembrar, na antiguidade eram rolos de pergaminhos, não tinham capas como hoje em dia que você tem o título, o autor, né? Então, eles costumavam nomencl- colocar a nomenclatura de cada livro, a primeira palavra, porque abria o rolo, a primeira palavra que tinha, né? Era aquela que era denominado o livro, né? Uhum. É isso, vai, E a gente consegue. todos esses livros aqui, todos esses nomes aqui são as versões gregas depois foram latinizadas, por causa que, se a gente for ver, mesmo os nomes aqui são nomes que não são como no original, né? Mas eu até pensei em trazer, mas eu pensei que ia ficar muito cheio de coisa. Mas quem quiser, depois, se quiser, eu passo depois a relação de livros. E por falar em nomes, né? Tudo acaba sofrendo influência por conta de uma coisa, uma bendita chamada bem Septuaginta. A gente precisa lembrar que, por volta do ano 323, após Alexandre o Grande conquistar praticamente todo mundo conhecido, né? Primeiro que o mundo sofreu muita influência dos gregos por conta disso. O grego passou a ser a língua universal do mundo, então, seria o inglês da época. E nessa ocasião, uma cidade do Egito chamada Alexandria virou um grande polo de estudo, de conhecimento intelectual, né? E construíram lá em Alexandria, que eu acho que vocês, todo mundo já ouviu falar, a grande biblioteca de Alexandria, que infelizmente foi perdida, né? A tradição conta, aqui é mais uma lenda, né? Que o rei do Egito, o Ptolomeu II, teria pedido para que 72 sábios judeus que traduzissem a Torá para o grego, lembrando que até então era só em hebraico, com o fim de incluí-la na Biblioteca Alexandria. Ah, e aí daí que vem o nome Septuaginta. Septuaginta remete a 70. Então a tradição conta o seguinte: aqui é claro, é uma lenda, né? Mas eles pegaram esses 72 sábios e cada um desses 72 sábios fizeram sua tradução. E após 72 dias, eles compararam e os 72 sábios tinham feito a mesma tradução, mostrando como que estavam inspirados divinamente. É claro que essa história é muito mais alegórica do que outra coisa. Na prática, a gente sabe que a tradução da Septuaginta demandou muito tempo, não foram só esses sábios, né? Estima-se que o processo de tradução do hebraico para o grego, que era a língua internacional da época, durou 280 a.C. até 150 antes de Cristo. No primeiro momento, sabe-se que foram traduzidas, a Torá foi traduzida, e no segundo momento, os demais livros. E por que é interessante a gente trazer a Septuaginta para nós, se é uma tradução grega? O que tem a ver com a gente? Um dos motivos é as palavras, como disse a Elaine. Vem daí a palavra Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, enfim. Mas uma outra parte que nos toca muito é a questão porque a Septuaginta propôs uma nova organização para Taná, que a gente conhece muito nos dias de hoje, né? A primeira seção, assim como na da Taná, é a da lei, né? A Torá, que no grego também pode ser chamado de Pentateuco, por ser 4 livros, né? E é formado por esses livros que, em português, como já disse, a gente conhece como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? 5 livros, amiguinho. 5. 5. Eu falei quanto? Eu falei quanto? Falei errado? 4. Você falou Ah, 4. desculpa. Desculpa. E aqui também eu trouxe um pequeno panorama sobre cada um desses livros, né? Aqui eu até trouxe uma linha do tempo, ó, quer ver, ó? Aqui, agora passou. Então, esse livro começa com o livro de Gênesis, né? Que começa contando de uma maneira bem poética, bem alegórica, a história da criação do mundo e como o homem, por meio do seu egoísmo, do seu orgulho, acaba negligenciando as leis divinas.
e com isso acaba simbolicamente se afastando de Deus. A Bia e a Juliette, a gente está estudando o Antigo Testamento nas quintas-feiras, e a gente está discutindo isso, né, meninas? Que a figura do Adão, que é uma representação simbólica, representa a raça adâmica. Então, quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente não pode olhar com a visão científica de um ocidental do século XXI, é uma visão poética, alegórica, né? E depois o livro acaba contando a história na segunda parte dos grandes patriarcas do povo hebreu, os grandes iniciadores, né? Abrão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, né? Que depois de uma grande fome acabam se mudando para o Egito. No livro seguinte, já dá um pulo, é o livro de Êxodo, né? Que ele conta que, após um tempo morando no Egito, o povo hebreu foi escravizado. E diante disso se levanta um libertador, que é Moisés, que todo mundo aqui conhece, né? Ele intervém em favor do seu povo e consegue a libertação do seu povo. E durante a peregrinação do povo rumo à Terra Prometida, Moisés, que era um grande médium, recebe da espiritualidade superior as leis que conduziriam aquele povo, tanto materialmente falando, com leis materiais, mas também com leis morais, que serviria para a evolução daquele grupo de espíritos, né? Porque, sobretudo, estamos falando de um grupo de espíritos. Os livros seguintes, que é o Levítico, Números, Deuteronômio, eles também se passam durante esse período de peregrinação no deserto, né? E trazem orientações, trazem leis para que o povo seguisse. O Levítico vai trazer questões litúrgicas, enfim, né? Mas voltando, porque tem muita coisa para abordar ainda, né? O segunda, a seguinte, a sessão seguinte, nossa, hoje tô com muita coisa na cabeça. A sessão seguinte na Septuaginta, eles denominam de livros históricos, que, como o nome sugere, né, eles relatam a história do povo hebreu, né? E aqui é interessante por causa que na Septuaginta, livros que na Taná eram únicos, um só, na Septuaginta vieram dois. Por exemplo, Samuel foi dividido em dois. Então a gente na Bíblia, primeiro e segundo Samuel. Reis virou um e dois reis. Crônicas também era muito longo, então eles viraram um e dois crônicas. Esdras e Neemias também. Então eles pegaram, Esdras virou um livro, Neemias outro livro. Vocês podem observar aqui, interessante, por que que a gente traz essa questão da Septuaginta? Porque qualquer Bíblia que a gente abre em casa, a menos que alguém vai ter uma Taná em casa, mas eu acho que não é o caso, as Bíblias cristãs no caso, né? Eles vão seguir essa organização. Primeiro o Pentateuco, depois os livros históricos. Então, observe que a Bíblia segue uma organização por categoria. Então, primeiro o fundamento, né, onde está assentado que é a Torá, depois a história do povo. E aqui também eu trouxe uma pequena linha do tempo, né? Para a história dos livros os livros históricos, né? Se passa ali após o período do deserto, né? O período do êxodo, que o povo caminha no deserto, e começa relatando com o livro de Josué. Josué é aquele que sucede Moisés e conquista a terra prometida, a terra de Canaã, né? E o livro dele relata essa saga. A seguir, nós temos o livro de Juízes, né, que relata um período da história de Israel que o povo era liderado por juízes. Depois, nesse meio tempo, aqui temos o livro de Ruth, também. Temos o livro de primeiro e segundo Samuel, que basicamente faz uma transição entre o período de juízes e a monarquia. O povo não estava satisfeito em ser liderado por em ser liderado por Deus. Então eles optam por reis humanos. Daí conta a história da ascensão de Saul. Em segundo Samuel conta a história de Davi, né? E depois temos o livro de Reis, que começa contando o relato do reinado de Salomão. Aí Salomão morre, o reino é dividido em duas partes, né? Aqueles que não aceitavam o reinado de Jeroboão e de Roboão, cada um de um lado, enfim, né? E, e outros reis que viram na sequência.
Também temos os livros históricos de crônicas, que ele basicamente ele está recontando a história de Israel, né? Com foco na linhagem real, né? De Davi e na história do Templo de Jerusalém. E o livro de Crônicas, que inclusive é o que a gente está estudando na quinta-feira atualmente, ele retorna a muitos eventos que eles tinham sido narrados nos outros livros, né? Como Samuel e Reis, mas ele apresenta uma perspectiva religiosa e teológica, destacando a importância da obediência a Deus, enfim. Outro livro que temos, livros históricos, é o livro de Esdras e Neemias, né? O livro de Neemias basicamente é uma continuação do livro de Esdras, né? E narra a jornada de Neemias, que era um líder judeu, de volta para Jerusalém depois do cativeiro babilônico, né? Ahn, e também tem os livros de... Ah, sim, e o livro de Neemias... Desculpa. O livro de Esdras, né? Eu pulei aquele de Esdras, né? O de Esdras relata esse retorno do povo do cativeiro babilônico, né? E esses esforços para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade. E o Neemias, aí sim, é a continuação do livro de Esdras, né? E conta a história do próprio Neemias, né? E por fim, a gente tem o livro de Esther, que era uma jovem judia que se torna rainha da Pérsia, enfim, é bem interessante. E voltando aqui para os livros da Septuaginta, né? Ah, opa, acabei pulando demais. A seção seguinte é chamada de sabedoria. Alguns também podem chamar de livros poéticos, livros sapienciais, né? Que é uma coleção de cânticos, provérbios. Basicamente é o acúmulo de toda a sabedoria dos israelitas, né? E por fim a gente tem duas seções, a dos profetas maiores e a dos profetas menores. A diferença é que a divisão, por quê? Os profetas maiores são aqueles livros mais extensos, enquanto os profetas menores são aqueles que possuem livros mais curtinhos. Por isso que na Taná, dos judeus, eles compilaram esses 12 profetas em um único livro, chamado Os Doze. Porém, na Septuaginta, eles pegaram esse livro único e desmembraram em 12 livros diferentes, um para cada um desses respectivos profetas. Aqui também eu trouxe, não vou entrar muito nos detalhes, né, para não ficar por causa do nosso tempo, mas eu trouxe um pouco também da linha do tempo dos profetas, né? Então, os profetas foram grandes homens que viveram entre o nono século antes de Cristo e o quinto século antes de Cristo. E, acima de tudo, hoje em dia, com a ótica espírita, a gente entende que foram grandes médiuns que foram inspirados pela espiritualidade superior, que muitas vezes diziam que falavam em nome de Deus, mas a gente sabe que era da espiritualidade superior, né, com a visão que a gente tem hoje. E esses profetas, eles conclamavam o povo para uma vida mais reta e muitas vezes prediziam, por exemplo, eventos futuros, como a vinda do Messias. E aqui a gente tem... Sim, posso rapidinho aproveitar Claro. que você está falando sobre os profetas, né? Sobre terem sido médiuns, inspirados e tal. Lá no A Caminho da Luz, no capítulo, no capítulo 7, onde fala o povo de Israel, no item 3 é interessantíssimo isso, né? Que vai exatamente ao encontro disso que o André está falando. Emmanuel coloca assim, ó, os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcial decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, a sua feição não é um conjunto de poemas, é um conjunto de poemas de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. É por isso que, a par do Velho, está o Novo Testamento tocado, e esse é o trecho mais importante que eu acho desse item, tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Emmanuel enaltece aqui essa função dos antigos profetas
que foram inspirados pela espiritualidade para trazer para a gente, né, todo esse conhecimento, para antecipar conhecimentos para que eles fossem ratificados nas suas visões e para que a gente pudesse hoje juntar tudo, né, e tentar compreender a grande mensagem que esse povo trouxe para a gente. Então, é muito importante a gente entender, né? Não é só um conjunto histórico, não é só uma narrativa de um povo na sua peregrinação interplanetária. Não é só isso, né? É um povo que traz um grande conhecimento que a gente ainda não consegue compreender na sua amplitude, a gente está aprendendo, tentando, engatinhando, mas que tudo está concatenado. Isso é maravilhoso, a gente poder ter essa visão e saber da importância de a gente olhar com esse olhar para tudo isso. Desculpa, amiguinho, vai, segue. Não, perfeito. Muito bom. É isso mesmo. É que eu falo, eu tô abordando resumidamente correndo por causa do tempo, que tem muito conteúdo, né? Mas mesmo que vai passando aqui vem, mas muita coisa, por isso que eu tô correndo. Mas isso, cada tópico disso daí, cada slide daí daria uma aula inteira facilmente, né? Sobre os profetas, sobre o que cada profeta trouxe de contribuição, né? Enfim. Voltando aqui para nossa Septuaginta, que é aquela que nós encontramos muito nas nossas Bíblias, intitulado como Antigo Testamento. É claro, antigamente não tinha essa concepção de Antigo Testamento, por causa que não tinha ainda um Novo Testamento. Lembrando que testamento significa aliança, né? Testamento é aquela que Jesus, Deus fez um pacto simbolicamente com Moisés, então isso seria um testamento, uma aliança com o povo. Quando Jesus vem posteriormente, entende-se que uma nova aliança com Deus é feito. Para nós espíritas, a gente costuma chamar de primeira e segunda revelação, por causa do Evangelho segundo o Espiritismo, mas é o primeiro testamento, o segundo testamento. Digamos que o Espiritismo, a obra kardeciana, seria um pentateuco de um terceiro testamento, né? Quem sabe um dia a gente vai ter uma Bíblia de Antigo Testamento, Novo Testamento e Novo Testamento, né? Mas isso mostra que é um edifício. Mesmo a doutrina espírita está edificada sobre a segunda revelação e a primeira revelação. Então, já entra na importância desse estudo, né? Eu, particularmente, fiz o caminho oposto. Eu comecei estudando o Espiritismo, aí eu comecei a me interessar pela Bíblia, pelo Novo Testamento. Comecei a estudar o Novo Testamento e, atualmente, junto com a Juliette, com a Bia, a gente está estudando o Antigo Testamento, né? Então, de frente para trás. Mas voltando para o nosso tema. A Septuaginta também trouxe alguns livros que não eram considerados sagrados para os judeus. Esses livros são chamados de livros deuterocanônicos. Esses livros são livros de Tobias, que inclusive Kardec cita no Evangelho segundo o Espiritismo, né, Bia? Que a Bia fez uma palestra recentemente, cita esse trecho de Tobias, que é um livro muito bonito. Livro de Judite, Sabedoria, Sabedoria de Salomão, atribuído a Salomão. Eclesiástico, não confundir com Eclesiastes. Livro de Baruque, que foi um profeta. Os livros de primeiro e segundo Macabeus, conto da revolta Macabeus. E também os livros de Daniel, do profeta Daniel, e de Esther, também tem alguns acréscimos. Só que esses livros deuterocanônicos não são aceitos por muitos. A Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa aceita. Então, se você pegar uma Bíblia de Jerusalém, Bíblia Ave Maria, Bíblia do Peregrino, vai ter esses livros a mais, esses 7 livros a mais. Mas se você pegar uma Bíblia protestante ou a Bíblia judaica, que a gente chama de Taná, né, as escrituras judaicas dos judeus, não vai ter esses livros. Aí entra uma grande discussão se esses livros são considerados inspiração de Deus, né? Enfim, independente de qualquer coisa, é, os judeus e os protestantes não aceitam que esses livros fazem parte, porque para eles não foi inspirado por Deus. Mas para eles existe um grande conteúdo histórico. Por exemplo, primeiro e segundo Macabeus contam aquele período de silêncio, que vai de 400 anos após a morte de Malaquias até o Novo Testamento. Então, o que aconteceu? Então, muitos desses livros vão contar esse período, né? Tem uma Ahn, brincadeira que a gente então, de faz. acordo com a Bíblia que a gente vai ter em casa... Oi? Vai, amiguinho, vai, vai. Falhou. Deu uma falha. Quer falar de novo?
Não, Então, pode. de acordo com a Bíblia protestante vai ter esses 7 livros a menos. Eu até trouxe uma tabelinha aqui para te ver a comparação, né? Para judeus, tem 24, eles só, obviamente, consideram o Antigo Testamento para a gente, né? Para eles é o Atual Testamento. 24, por causa que eles resumem os profetas menores, porque eles pegam Samuel e Reis e Crônicas, por exemplo, Esdras e Neemias num livro só, e ficam 24. Os protestantes consideram os mesmos livros dos judeus, porém eles desmembram, como a Septuaginta fez, né? Então são 39 livros, mais os 27 do Novo Testamento. Para os católicos, existem os 39 que a gente viu, mais esses livros deuterocanônicos, como Macabeus, Tobias, Judite, enfim. E para os ortodoxos, eles acrescentam ainda até mais livros que estão na Septuaginta, mas a Igreja Católica não reconhece, né? Então a gente vê que, mesmo em questão de Bíblia, há muita variação. Por mais que na essência pouco mude, mas a quantidade de livros, esses livros a mais ou a menos, acaba mudando, né? Então, só para acrescentar, vocês viram que estava um espaço em branco. Então, vamos aqui adicionar. Primeiro que a gente vai adicionar aqui é o Tobias, que na Bíblia Católica vem depois de Neemias, e Judite. Em sabedoria, desculpa, em histórico também tem Macabeus, 1 e 2 Macabeus. Sabedoria, eles acrescentam sabedoria, livro de sabedoria, e o eclesiástico. Não confundir com o eclesiástico. E por fim, eles adicionam aqui num profeta maior, o Baruque. Então, E a gente pode se perguntar, para saber se a sua Bíblia é católica ou protestante, vai lá e vê se tem, por exemplo, o livro de Tobias, né? E aí você vai ver que se se você, tiver, se você, se você quiser comprar mais livros, é comprar católica porque vem mais livros, se for mais barato. se Não, não tiver brincadeira, o né? livro de Tobias, é protestante. Se tiver o livro de Tobias, é católica. Exato. Bom, eu sei que o tempo está acabando, só deixar aqui com os autores, né? Bom, a gente já viu que Nataná, ou será que é melhor deixar para a próxima semana, Elaine? Agora que tu viu o horário, o que Vamos, que você... você vai para os autores do Novo, do Antigo e Novo Testamento? Não, o novo eu não entrei ainda. No Novo, não? Então vamos encerrar aqui, então, melhor. O novo eu vou entrar na segunda parte. Nossa, passa muito rápido. Desculpa, pessoal, por Bem correr rápido. tanto, Então, mas alguém tem alguma pergunta, alguma colocação que queira fazer dessa parte que o André colocou hoje para gente? Amaro, fica à vontade. Não sei se a Ju ainda está aí. Algumas pessoas. Uma pena que Eu acabou, tenho por uma mim ficava pergunta. mais, mas tudo bem. Ah, a Elô tem uma pergunta. É você, Elô? Isso, eu Então, achei muito bom mesmo. Passou tão rápido e assim, é um assunto difícil, né? E foi bem explicadinho. Aí eu queria saber se depois vai ficar salvo em algum lugar para poder a gente ver mais vezes. Ou se sim, vocês vão postar no grupo do Zap, alguma coisa assim, entendeu? Heloísa, vai ficar lá no nosso no YouTube do Recanto Espírita Sol de Assis, onde eu coloco os estudos do Paulo Estevão, vai ficar lá, porque faz parte do estudo do Paulo Estevão, Tá bom, tá então. bom? Então vai Obrigada. ficar lá. Mais só alguém? para Fala. adiantar um pouquinho, semana que vem então, a gente começa vendo os autores, né? Segundo a tradição, que são os autores do livros do Antigo Testamento, né? Que os estudiosos vão falar a respeito. E uma pergunta que também muitas pessoas fazem: será que a Bíblia é a palavra de Deus? Será que, por exemplo, vemos no Antigo Testamento, Deus falou isso, falou aquilo, né? E por fim, será que a gente vai o espírita deve estudar o Antigo Testamento, aí depois a gente vai entrar no Novo Testamento, vai estudar sobre um pouco sobre o que é evangelho, quais são os livros do Novo Testamento, seus autores, né? Eu espero que dê tempo, né? Mas foi muito corrido, muito obrigado pela presença de todos. Obrigada, amiguinha. A gente que agradece muito a sua dedicação, você dedicar um tempinho para trazer esse conhecimento para a gente. Muito, muito bom e muito importante. Uma coisa que eu queria colocar aqui, né? Eu sei que o André vai falar sobre isso,
quando ele for falar se a gente deve estudar ou não os textos do Antigo Testamento, para quem tiver o interesse de antecipar alguma coisa, vai lá no A Caminho da Luz, nesse capítulo 7, dá uma lida no anterior também, que Emmanuel fala muito sobre isso, né? E o mais interessante, a gente não tinha, dentro da doutrina espírita, a gente não tinha o hábito, quem já é da doutrina há muito tempo, a gente não tinha o hábito de estudar a Bíblia. Não existia praticamente, né? Isso é uma coisa relativamente nova. Mas eu acho, né, que a partir de um determinado momento, a espiritualidade começou a intuir algumas pessoas do movimento espírita a se dedicarem ao estudo da Bíblia, né? E hoje a gente ainda tem alguma resistência de alguns centros, de algumas pessoas que não acham importante isso, acham que isso não é doutrina espírita, acham que isso não é espiritismo, né? Embora Emmanuel já tinha colocado lá no Caminho da Luz essa importância, Kardec já tinha colocado essa importância, mas a gente não tinha voltado o olhar ainda para isso. E eu tenho o meu palpite, né, sobre isso, porque a gente precisava amadurecer a nossa cabecinha, a gente precisava amadurecer a nossa forma de estudar. Então, tudo vem ao seu tempo, tudo vem no seu momento. E hoje a gente está vendo cada vez mais os NEPs, né, ganhando essa importância dentro do centro espírita, os EMES ganhando essa importância dentro do centro espírita. Então, é muito importante, sim, a gente ter esse estudo e saber, né, dessa construção toda, saber como que esse povo, né, o povo hebreu, como que essa... Desculpa, gente, eu tô aqui, passo umas motos, eu estou bem perto da rua aqui. Como que a gente estudando Paulo Estevão, por exemplo, a gente vê o grande esforço desse povo para trazer para a gente esse conhecimento até os dias de hoje. O André falou do papiro, o André falou do pergaminho, e a gente consegue entender como que era difícil ter um pergaminho, ter um papiro. E aí a gente consegue entender um pouquinho do que representava Pedro, né? Pegar uma anotação de Levi, como a gente vê lá no Paulo Estevão, e entregar para Estevão, depois vai entregar para Saulo. A gente olha para aquilo como se a gente empresta um livro. O André pega ali na estante dele um livro, Elaine, toma esse livro aqui, né? A gente vê com esse nosso olhar. Mas quando a gente vê, a gente tem o conhecimento da dificuldade que era você ter acesso a um papiro, a dificuldade, o custo que era você ter acesso a um pergaminho, a exclusividade que era você ter uma pessoa que sabia copiar, né? Quando a gente tem esse conhecimento, a gente olha para uma cena dessa, onde Pedro pega uma coisa preciosa, não só do ponto de vista de ser a mensagem do Cristo, né? Está na Como mão de também de ser Gamaliel. um material muito caro e entrega. Então a gente ganha um outro olhar para aquilo, né? Ele está entregando ali uma preciosidade gigantesca, tanto do ponto de vista espiritual, do que está ali no conteúdo, como do ponto de vista material mesmo, né? Então ele está entregando ali uma coisa muito preciosa. É isso, meus amores. Vamos encerrar então por hoje e semana que vem a gente continua. E obrigado mais uma vez, amiguinho. Obrigada a todos. Amaro, quer fazer alguma colocação? Você também que é um grande estudioso. Nossa, que presente. Não, não, foi ótimo o estudo, né? Muito bom. É uma viagem, né, que a gente faz na história, né? Então, o acesso a todas essas informações é muito importante, né? Eu concordo com você, existe uma grande, assim, uma força, né, que dentro do movimento espírita, né? Muita gente é contra, né? Mas eu acho que isso vai cedendo. Olha, é uma questão de escolha, né? Isso aí é conhecimento, né? Isso é você buscar o conhecimento, né? Então eu acho muito válido, né? Isso não vai deixar, você não vai deixar de ser espírita porque você vai estudar a Bíblia e buscar esse conhecimento para você. Porque eu acho muito importante. Eu até há bem pouco tempo eu não tinha esse hábito, né? O NEP foi que
me abriu essa possibilidade, né? E quando eu percebo essa possibilidade, eu vejo isso de uma maneira muito positiva, né? Então, mergulhar nessa história é algo fascinante, gente. Então, cada vez que a gente vai para um novo estudo do MEP, né? É um novo capítulo que a gente faz, que a gente busca é, fo- formar uma apostila, né? É como se a gente estivesse vivenciando aquele momento. É muito bom, tá entendendo? Então, é algo novo, mas que é algo muito construtivo para aquele que busca esse conhecimento, né? E sem falar que é muito prazeroso também, né? Muito, muito bom. Ana, quer falar, Ana Simon? Prometo que vai ser só meio minutinho, porque já estouramos o nosso tempo, tá? Mas é uma observação, porque quando você falou, né, sobre a semana que vem, vamos falar se nós devemos estudar ou não a Bíblia, depois desse comentário aí que o Brito falou, que eu assino embaixo, mas a observação é que eu tenho visto, né, muitos de nós espíritas falando, sim, mas que nós estamos querendo trazer o dogma da Igreja Católica para dentro das nossas casas. Ou seja, estamos trazendo imagens, né, como os católicos. Então, é isso que tem uma polêmica, porque realmente nós não precisamos, né, de imagens, de quadros, dessas coisas, mas que nós, espíritas, estamos misturando, não é? O dogmatismo do catolicismo com a nossa doutrina. Então, eu vi isso muito claro, não no fato de não estudar, porque esse estudo nos ajuda a nossa reforma, gente, nos ajuda a entender o que estudamos no Paulo Esteves, por exemplo, o que nós estudamos na Gene, e so on, so on, so on. Mas eu concordo também que não devemos trazer imagens. Para que trazer imagens? Para que a gente tem esse montão de imagens, não é? A gente não precisa dessas imagens. É isso. Desculpa lá, porque já estouramos o nosso tempo. Obrigada, querida. Obrigada. Bom, vamos então, por hoje a gente encerra e semana que vem a gente continua e tragam suas perguntas, suas colocações e aí a gente André vai tirar pra gente, né, amiguinho? Obrigada, viu, amiguinho, mais uma vez. Olha, tem um amiguinho disponível, Não, as estudioso dúvidas, e as dúvidas disponível você que tira. para trazer isso tudo para a gente é maravilhoso, né? Ó, você perguntou aqui, vocês acham que ficou muito corrida a apresentação? Olha, eu acho que não. Eu acho que dentro da quantidade de informações que você trouxe, você explicou muito bem. O visual ajuda muito a gente a entender. Então, eu acho que tá ok, tá? Então, tenha vontade de ir. A Cida colocou, até os padres estão diminuindo as imagens das igrejas. Isso é um processo, né? É um processo que a gente está passando. Nós estamos evoluindo desde essa época. A gente está evoluindo na nossa forma de estudar, na nossa forma de entendimento, né? Então a gente vai entender no final que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, como a doutrina espírita, como a terceira revelação, todas essas etapas, né, que eu chamo de etapas, são etapas necessárias para a nossa evolução. O Antigo Testamento foi necessário, o Novo Testamento muito necessário, e a terceira revelação, o Espiritismo, igualmente, né, tão necessário. Então, são três etapas que já estavam programadas para a nossa vida como espírito do planeta Terra, e que são necessários para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado. Faz tudo parte de um grande elaborado do Cristo. Meio confuso de entender, mas depois a gente vai entender direitinho. O André é sempre exigente com ele próprio. Olha o que ele escreveu. Para com isso, André, por favor. Esse Nossa, melhor do que isso possível. ele é muito exigente, mas depois eu vou dar uns elogios para ele, ele vai. André, você foi muito didático, você foi muito maravilhoso. Obrigado. Não, ainda bem que vocês gostaram. Não, eu digo não por mim, mas você, eu fiquei com medo de não ter conseguido passar, porque foi muito rápido, de hora que eu, A gente não sentiu nem o tempo passar. eu também. Foi muito bom, meu amigo. Pode ter certeza, viu? Ana Pinho, faz a nossa prece de Sim, encerramento. tá. Então, vamos. Um instantinho. Deixa eu me preparar aqui. Peraí.
E assim, Senhor Jesus, nosso Mestre querido, a todos vós da espiritualidade maior que nos acompanham nesses estudos, é com os nossos corações enternecidos que agradecemos o concurso amoroso e edificante de todos vós a nos auxiliar em nossos estudos, em nossos propósitos. Agradecemos, Mestre, a Elaine, ao, meu Deus, esqueci o nome dele agora, Jesus, ao nosso querido que André, nos passou, ao nosso querido André, que nos passou tanto conhecimento hoje, que as vossas bênçãos, Mestre, possam ser estendidas para todos nós, aos nossos familiares, que a vossa misericórdia divina possa envolver a todos os nossos irmãos que estão em guerra. Enfim, Senhor, pela paz do mundo, pela paz em nossos corações, que começa dentro do coração de cada um de nós. Que possamos nos manter unidos no propósito de cada vez mais estudarmos, estarmos juntos nessa grande egrégora, nesse grande elo, essa grande corrente dessa nossa família espiritual. Que assim seja, que possamos ter um excelente final de noite no dia de hoje. Graças a Deus. obrigada, querida Ana. Obrigada, amor. Beijo, boa noite a todos. Deus abençoe e proteja vocês, tá? Fiquem com Deus. Eu Amém. amo vocês. Fiquem com Deus. Até